A decisão de Lula de sancionar a lei que proíbe a linguagem neutra em documentos oficiais marca um dos maiores recuos simbólicos de seu governo e uma clara derrota para a ala identitária da esquerda. Vale lembrar que, no início da gestão, ministros, assessores e até Janja adotavam o todes como demonstração de acolhimento às pessoas não binárias. Era um gesto político e também uma aposta de narrativa. Mas a realidade eleitoral falou mais alto. A linguagem neutra nunca agregou votos, tampouco ampliou apoio fora da bolha progressista. Pelo contrário, gerou desgaste imediato entre evangélicos, um público decisivo que representa cerca de 30% do eleitorado, e ainda rachou o próprio campo da esquerda. A sanção de Lula agora revela o cálculo: evitar ruídos na reta pré-eleitoral e impedir que a direita explore esse assunto novamente, como já fez com enorme eficácia em 2022 e 2024. Pois é, usar o todes causa mais desgaste do que ganho eleitoral para o campo da esquerda e para o presidente Lula. É um debate, inclusive, né, Ju, mal resolvido até no campo da esquerda, entre os progressistas. Não é todo mundo da esquerda que defende o uso da linguagem neutra. Então, é uma coisa de nicho, pode-se dizer, né? No começo do governo Lula, muita gente adotou a linguagem neutra em cerimônias. Inclusive, a primeira-dama usava bastante o todes. Mas vamos dar um pulo no tempo. Aí vamos chegar na eleição do ano passado. Um evento de campanha do Guilherme Boulos que aconteceu aqui na capital com a presença do presidente Lula, um comício, e aí a produção do evento resolveu contratar uma banda, um grupo, para cantar o hino nacional, e eles usaram o todes durante o hino nacional. No momento em que havia um avanço dos candidatos de direita, tinha lá o Ricardo Nunes com apoio dos bolsonaristas, enfim. Isso foi água no moinho da direita naquele momento. O presidente Lula ficou irritadíssimo com isso naquela ocasião, o próprio Guilherme Boulos também ficou irritado, depois colocou a culpa na produtora que organizou o evento. Aquilo deu um prejuízo muito grande, porque era um momento justamente que a campanha do Boulos tentava aproximá-lo do eleitor mais moderado, do eleitor evangélico, por que não, que representa 30% dos eleitores no Brasil hoje, segundo o IBGE. E aí você vê que naquele momento, então, isso foi um contratempo na campanha presidencial. Quando Lula sanciona essa questão da proibição do uso da linguagem neutra em repartições públicas, por exemplo, que é uma emenda do PL, ele está enterrando uma agenda identitária cara para uma ala do campo da esquerda e sinalizando um certo pragmatismo para a eleição presidencial do ano que vem. Não é segredo para ninguém que uma das principais atividades do PT nesse momento, um dos principais focos eleitorais do partido, é se aproximar do eleitor evangélico. E você? Acha que Lula acertou ao recuar ou foi apenas oportunismo eleitoral? Comente aqui. A decisão de Lula não ocorre por acaso. Ela vem exatamente após a leitura interna de que a pauta identitária, especialmente a linguagem neutra, tem alto potencial de desgaste eleitoral. As eleições municipais de 2024 deixaram isso claro. Em São Paulo, durante a campanha de Guilherme Boulos, causou enorme irritação no comando da campanha, quando vídeos do hino nacional cantado em linguagem neutra viralizaram negativamente. O episódio foi explorado com habilidade pela direita, que transformou o tema em símbolo do excesso progressista, algo que desagrada até parte da própria esquerda moderada. Dentro do PT, dirigentes reconheceram que insistir nessa pauta agora seria abraçar um problema sem trazer benefício eleitoral algum. Além disso, Lula é pragmático. Sabe que para 2026 precisa assegurar o voto popular evangélico e conservador moderado, que rejeita fortemente essa pauta. O recuo, portanto, não é ideológico, é puramente estratégico. E você concorda que a linguagem neutra virou mais prejuízo do que benefício eleitoral? Deixe sua opinião. Para analistas políticos, a sanção de Lula representa uma derrota direta e simbólica da ala identitária da esquerda. Isso porque o governo, no início do mandato, incentivou explicitamente o uso da linguagem neutra. Ministros, cerimonialistas e até Janja passaram a falar todes em agendas oficiais, como gesto de inclusão às pessoas não binárias. Mas o resultado foi o inverso do esperado.
Ao invés de ampliar apoio, a pauta gerou ruído, desgaste e críticas até dentro do próprio campo progressista. No Congresso, a linguagem neutra virou munição para a oposição. No eleitorado evangélico e mais conservador, virou símbolo de desconexão da esquerda com a realidade. A decisão de Lula, sancionar a lei que proíbe exatamente aquilo que o governo defendia, expõe uma mudança de rota. O presidente, sempre pragmático, optou por preservar sua base eleitoral mais ampla, deixando a ala identitária isolada e enfraquecida dentro do debate público. E você? Acha que essa ala identitária perdeu força dentro do governo? Comente aí. A escolha de Lula não é apenas simbólica, é estratégica. A linguagem neutra nunca trouxe ganhos eleitorais reais para o governo. Pelo contrário, pesquisas internas do PT mostraram que o tema gerava rejeição até entre progressistas tradicionais, como trabalhadores sindicalizados e parte do eleitorado mais pobre. Além disso, o impacto entre evangélicos, grupo que representa quase 30% do eleitorado e que Lula tenta reaproximar, foi considerado desastroso. Para esse público, a pauta virou sinônimo de ideologia de gênero, um rótulo explorado intensamente pela oposição. Houve ainda desgaste dentro da própria esquerda. Durante a campanha de Boulos em São Paulo, vídeos do hino nacional em linguagem neutra revoltaram não só Lula, mas também aliados estratégicos do PT. A percepção no Planalto foi clara. Insistir nisso seria dar munição gratuita para a direita. Ao sancionar a lei proibindo o uso da linguagem neutra na administração pública, Lula envia um recado direto. Em ano pré-eleitoral, não haverá espaço para temas que dividem mais do que agregam. E você? Acha que Lula está certo em priorizar estratégia eleitoral acima de pautas identitárias? Deixe sua opinião aí nos comentários. A sanção de Lula contra o uso oficial da linguagem neutra mostra que a campanha de 2026 já começou e que o presidente está disposto a abandonar pautas simbólicas em nome de sobrevivência eleitoral. A decisão indica 3 movimentos importantes. 1. Lula quer reduzir o desgaste com evangélicos. Depois da queda de aprovação nesse segmento e da aproximação da direita com as igrejas, o Planalto entendeu que insistir em debates identitários só ampliaria a rejeição. 2. O PT tenta romper a narrativa da direita. A pauta da linguagem neutra virou arma eleitoral contra o governo. Ao sancionar a proibição, Lula tenta retirar esse discurso da mesa e empurrar a direita para outro tipo de debate. 3. A esquerda identitária perde espaço e a ala pragmática assume o controle. Lula escolheu governar para o centro, não para os nichos. Isso irrita parte da militância, mas agrada estrategistas eleitorais que veem 2026 como uma disputa apertada. Essa decisão é também um recado interno ao PT. Não vamos entrar em briga ideológica que não traz voto. E o cálculo é claro. Lula prefere desagradar parte da militância do que perder o eleitor moderado, especialmente num cenário onde nomes como Tarcísio, Michele e até Zema ganham força entre conservadores e indecisos. E agora é com você. Lula acertou ao sancionar a proibição da linguagem neutra? Ou isso é uma traição à pauta da esquerda? Comenta aí embaixo. A sua opinião ajuda a enriquecer o debate.